no YouTube essa palavra, mas muito obrigado pela tua prontidão, presteza assim, em atender. Minha admiração, carinho sempre foi muito grande. E fica bem à vontade aí. Nós temos até às 10 mais ou menos. Já te expliquei isso, mas geralmente o pessoal faz comentários, perguntas no chatzinho aqui e eu posso administrar mais no final, mas se der tempo, tá? A prioridade é você falar o que Deus trouxe ao seu coração e pergunta a gente vê depois, tá? Obrigado por tudo. Se apresenta para o grupo um pouco melhor também, porque o meu marketing aqui é meio duvidoso. Fica à vontade aí, meu irmão. Tá bom, Mário. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá me ouvindo bem? Ok. Então, gente, primeiro uma honra, né, ser convidado. Eu devia estar ouvindo aqui tanta gente maravilhosa, tanta gente espetacular aqui, tanta gente que tem muito para falar e revendo algumas pessoas aí, amigas, que há muito tempo a gente não encontra, não é? Vi a Silvia ali, há quanto tempo não... Tudo bem, né, Silvia? Então, fiquei pensando muito... Bom, eu sou Marcelo, sou casado com a Vânia, vou fazer 42 anos de casado agora, em maio. Tenho 3 filhas e 5 netos. Eu sou pastor de uma congregação da Igreja Presbiteriana, aqui do Presbitério Centenário de Belo Horizonte, chamada Comunidade Presbiteriana Central, e divido meu tempo entre essa pastoreio dessa congregação e a MPC, né? Estou já na MPC há 48 anos, tenho 64 anos de idade, não parece, né? Parece que tem muito mais, mas é isso. E estou lá trabalhando com evangelização de jovens, adolescentes. É para isso que eu dediquei minha vida, né? E faço isso com muito prazer. Bom, eu fiquei pensando muito assim o que compartilhar hoje. Até pensei de falar sobre um assunto que está me ocupando muito o coração, que são as lições que nós estamos aprendendo enquanto igreja, né, a respeito do ser igreja, né? Eu acho que numa outra oportunidade a gente podia ter um tempo para conversar sobre isso, o que é ser igreja durante a pandemia e pós-pandemia, porque eu entendo que nós vamos ter que repensar muita coisa, né? E uma das coisas que nós vamos ter que repensar é essa questão da nossa estrutura, né? Tá provado aí que a estrutura pesada agora vai ficar mais difícil de ser levada, né? Muito bem, nós temos que repensar isso. Mas aí depois eu falei, não vou falar sobre isso não. Eu quero falar sobre um assunto que tem tocado muito meu coração. Inclusive a gente fez uma série de mensagens lá na igreja sobre isso. Jesus faz um convite dizendo que ele tem um fardo leve para a gente. E eu entendo que a gente carrega fardos pesados são fardos absolutamente desnecessários. E eu sei que devem ter aqui, nesse grupo, deve existir aqui os que eu chamo de os jurássicos, né? Os dinossauros aí. E não sei se por causa da idade, não sei se por causa do momento, eu tenho vivido assim altos e baixos, momentos de desesperança, né? E às vezes a gente se sente cansado e eu não nego isso para ninguém que eu tenho intercalado assim dias difíceis, dias de desesperança e aí eu tenho que voltar para a palavra e olhar para o que Deus tem colocado para mim, né? E talvez você veio para essa reunião hoje assim com um fardo de desesperança. A gente olha e há sinais de morte, há más notícias para todo lado. E eu queria dar uma palavra assim de esperança para nós, né? É uma palavra de esperança. E aí eu vou recorrer a uma mensagem. Os jurássicos aí talvez vão se lembrar muito bem dos memoráveis congressos da Vinde na década final de 80, na década de 90. Eram encontros memoráveis, espetaculares. E em um desses congressos, o pastor Caio, ele pregou uma mensagem a respeito do paralítico
que estava ali naquele tanque. E ele até depois transformou essa mensagem num livrinho chamado Esperança que Vira História, né? E outro dia eu estava olhando livros antigos e tal, e me deparei com esse livrinho. É um livrinho pequenininho, acho que nem existe mais, né? Não tem como comprar, mas eu fui ler aquele livrinho e o livrinho abençoou muito o meu coração. E me abençoou tanto que eu resolvi, a partir daquela mensagem, daquele livro, escrever uma mensagem para me abençoar o coração e para pregar na igreja, para o momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? E eu queria que nós lêssemos essa história, que está lá em João, capítulo 5. Vou ler aqui. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Eu li até o versículo de número 15, de 1 a 15. Então, eu queria falar rapidamente sobre o fardo pesado da desesperança. A desesperança é um fardo pesado que muitos carregam. Estamos rodeados de pessoas que, por causa da desesperança, estão deprimidas, com pensamentos suicida, de automutilação, etc. Um homem paralítico à beira do tanque de Betesda lutou contra a desesperança até ser alcançado pela graça de Jesus. Meus irmãos, a maior crise, a maior de todas as crises que nós estamos vivendo, não é a crise da saúde, nem na crise da segurança, é a crise da desesperança. Um dos fardos mais pesados que carregamos, crentes e não crentes, é a falta de esperança. A minha proposta hoje aqui com os irmãos é que eu e você troquemos esse fardo pesado de desesperança pelo fardo leve e suave de Jesus. Nossa esperança, a luz, da mesma forma que foi na vida daquele homem, pode virar história, que será contada para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, netos, bisnetos, até a milésima geração, não é? E aí eu queria rapidamente considerar com os irmãos quais são os inimigos da esperança. Inimigos da esperança. O primeiro deles, à luz do texto que nós lemos aqui, é a multidão de frustrados. Diz o texto: pessoas aleijadas, enfermas, cegas, que há anos esperavam o mover das águas. Quantas pessoas havia ali? Não sei, mas o texto diz que era muita gente. Uma multidão de frustrados, né? Porque imagina você, o texto não fala de quando em quando o anjo descia, se uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por ano, não há essa informação. Mas apenas o primeiro, no meio de uma multidão, que caísse na água era curado. Então, imagina essa multidão de frustrados. E é assim que hoje
nós vivemos. Olhamos ao nosso redor e vemos a mesmíssima cena. Colegas de trabalho, colegas de escola, familiares, vizinhos, membros da igreja, irmãos na fé, pessoas frustradas, pessoas sem perspectivas, pessoas cansadas, pessoas ofegantes, à espera de que algo sobrenatural aconteça. Uma multidão de frustrados. Alguma coisa sobrenatural aconteça no país que minimize a violência, que ache cura para essa pandemia, né? Sem contar todas as outras mazelas, as drogas, a gravidez na adolescência, a violência doméstica, pai contra filho, filho contra pai, frustração na política, frustração com o governo, frustração com a igreja, frustração com o sistema educacional, com a saúde. Essa frustração, essa multidão de frustrados pode também nos contaminar, não é? A gente acaba ficando contaminado com essa desesperança, porque há muita frustração. E as perguntas não param, né? Até quando? Vai ser amanhã? Vai descobrir a vacina? Quando é que é o pico? Vai ser com... tinha que ser com o antigo ministro? Não, é com esse ministro? Como é que vai ser? É para ficar dentro de casa mesmo? É para sair? E o desemprego? E a falta de dinheiro? E como é que vai ser o futuro da igreja? E o futuro das famílias? E a recessão? E alguém já está dizendo que até 2024 que o vírus vai vir como ondas, né? Meus irmãos, é uma multidão de frustrados, uma multidão de pessoas, muitas pessoas amarguradas, tristes, que perderam seus familiares, que não puderam realizar um velório, né? Olha a situação de Manaus, a situação de tantas cidades. Eu me emociono, eu fico triste pensando nas pessoas que agora estão com entes queridos dentro dos hospitais, não podem nem ter notícia direito, não pode fazer uma visita. Uma multidão de gente frustrada. Isso é o inimigo da esperança, gente. Nós temos que policiar o nosso coração, porque nós somos mensageiros da esperança. Nós somos semeadores da esperança. E como é que nós vamos semear esperança sem esperança? Porque o governo pode ter ou não resposta para a saúde, para a educação, mas para trabalhar com esperança é só a igreja. Somos nós. Nós somos aqueles que vão levar a esperança. E nós precisamos ter esperança, para poder semear a esperança. Então, o primeiro inimigo é essa multidão de frustrados, de pessoas que estavam ali esperando que algo sobrenatural acontecesse. O segundo grande inimigo é o tempo e o cansaço. O homem estava ali há 38 anos, não são 38 dias. Eu pergunto a você, você ficaria 38 dias? Eu ficaria 38 meses? O homem estava ali há 38 anos. O tempo pode nos fazer desesperar pelo cansaço que acomete a alma ante sucessivas esperanças que se adiam, porque a esperança que se adia adoece o coração. Há pouco tempo, aí 2 anos atrás, nós perguntamos, é com Lula? Ah, não, é com Bolsonaro? É com Moro? É com o novo ministro? É com a reforma na Previdência? É com o novo medicamento que vai surgir aí? Não, é com o velho medicamento. É com a vacina? Ah, mas quando é que vai vir a vacina? É com a reforma política? É agora? É mais tarde? É em 2022? É em 2024? É para o ano que vem? A esperança que se adia adoece o coração. Em 38 anos, quantas vezes o anjo havia descido para movimentar a água? Muitas, poucas, algumas. O texto não nos informa nada a esse respeito. Contudo, aquele homem perseverou na esperança. Muitos de nós teria desistido bem antes, não é mesmo? Muitos de nós. O meu desejo hoje, nessa manhã, meus irmãos, é que a nossa esperança seja renovada.
Eu me lembro da minha sogra, que hoje tem 93 anos, e ela orou pelo meu sogro, pela conversão do meu sogro, durante 51 anos. Não foram 51 dias, ela orou 51 anos. E uma das maiores alegrias do meu ministério é que um dia, hoje meu sogro já está com o Senhor, Deus me deu o privilégio de poder batizá-lo, e ele morreu salvo por Jesus. Louvado seja o nome dele. 38 anos, 51 anos. Talvez você esteja assim nessa manhã. A esperança que se adia tenha adoecido seu coração. Mas eu espero que essa palavra possa trazer para você, nessa semana, no meio da crise, esperança. Essa é a grande bênção que nós precisamos tanto nessa manhã. Então, já falamos do primeiro inimigo, a multidão de frustrados, o segundo inimigo, o tempo e o cansaço, o terceiro inimigo, solidão no meio da multidão. Jesus chega e faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? E ele fala assim: eu não tenho ninguém. No versículo 7 ele fala: eu não tenho ninguém. Embora o paralítico estivesse cercado por uma multidão, ele não tinha ninguém que o ajudasse a cair na água. E é interessante, meus irmãos, que ele não sabia com quem estava falando, não é verdade? Ele não sabia. Ele estava falando com aquele que criou a água. Ele estava falando com aquele que manda no anjo. E Jesus insiste na pergunta e aquele homem não consegue discernir quem é que estava falando com ele. Ele não sabia que era o Senhor. E aí ele diz o seguinte: não, eu não tenho ninguém, não há possibilidade para mim. Eu não tenho ninguém que me ajude a cair na água. Solidão no meio da multidão. Nós temos centenas e até milhares de amigos virtuais e, ao mesmo tempo, não possuímos ninguém. Ninguém que nos abrace, que ore conosco, que nos console, que nos presenteie com uma amizade sincera. Quantos de nós, pastores, somos pessoas solitárias? Milhares, milhões vivem sem esperança, porque, à semelhança do paralítico, não possui ninguém. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros, né? Eu quero agradecer a Deus pela iniciativa aí do Mário de ajuntar essa turma tão legal aí, porque nós precisamos uns dos outros. Somos pessoas que temos, às vezes, milhares de seguidores, mas somos pessoas solitárias. Nós não temos ninguém. Me preocupa muito a quantidade, nesses últimos meses, anos, de pastores, de líderes que atentam contra a própria vida. Eu mesmo, 2, 3 anos atrás, perdi um amigo de 45 anos, um pastor presbiteriano, que se suicidou. Quantos que estão se sucumbindo diante da solidão no meio da multidão? Me preocupa a saúde psicológica, mental dos líderes, né? Me preocupa isso. Esse é um grande inimigo da esperança. Mas vamos caminhar, vamos pensar nos agentes de esperança, né? Porque senão a gente termina a mensagem muito para baixo. Quais são os agentes da esperança? O versículo 5 diz assim: estava ali um homem, a vontade de viver daquele homem, a vontade de ser curado. Eu lembro que, na época, o pastor Caio usou uma ilustração bem interessante. A turma do Jurassic Park, quem vai lembrar do Geraldo Vandré. Geraldo Vandré é um músico que escreveu aquela canção que diz: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas o paralítico, ao contrário de Geraldo Vandré, diz o seguinte: não, vem, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos enfrentar a vida com a cara, com a coragem. Nós não vamos embora, não. Nós vamos ficar para esperar o milagre. Minha sogra ficou para esperar o milagre. Ela orou 51 anos. Estava ali um homem. Meu irmão, Deus vai operar um milagre. Fique firme aí no seu chamado. Deus é um Deus de milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Você que está sem esperança hoje, está precisando de uma renovação, uma bênção de renovação de esperança, fique firme aí. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Vontade de viver, vontade de ser bem-sucedido. Eu amo a vida. Eu quero ver mais jovens, mais crianças, mais adolescentes se entregando a Cristo. É isso que me faz acordar de manhã, é isso que me faz caminhar. Eu quero ver a juventude brasileira salva por Jesus. Eu quero ver milhões se consagrando ao Senhor. Eu creio em milagres. Eu creio que Jesus pode fazer o mesmo que fez no passado. Ele é o mesmo. Então, fica aí firme, meu irmão. Está difícil? Está complicado? Fica firme aí. Não é para ir embora, não. Viu? Segundo agente da esperança. Isso aqui me toca muito o coração. A conquista dos outros. O paralítico diz o seguinte: sempre quando o anjo movimenta a água, desce alguém antes de mim. Veja bem, se por um lado a frustração de muitos pode nos desanimar, um milagre na vida de alguém pode nos alentar. Nem ninguém e nem todos, mas alguém. Em outras palavras, o que o paralítico diz é o seguinte: eu fico frustrado, porque sempre tem alguém antes de mim. Mas eu percebo que o milagre existe, porque quem consegue cair na água sai de lá curado. Aleluia. 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 Sempre sai alguém curado. A frustração de muitos pode me contaminar, mas o milagre na vida de alguns pode me alentar. Isso é muito interessante, né? Saber que o milagre existe, gente. Nem tudo está perdido. Nós estamos vivendo aí, nós estamos sendo bombardeados por más notícias. Aliás, o que vende é má notícia, né? Nós estamos cansados das más notícias. Mas eu queria dizer o seguinte, que o milagre existe. Aquele que cai na água é curado. A obra de Deus está sendo realizada, gente. Tem gente sendo curada, tem gente sendo salva, tem jovens sendo salvos, tem jovens dedicando a vida para o Senhor, tem famílias restauradas. O milagre existe. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Isso tem que gerar em nós uma tremenda de uma esperança, porque o milagre continua existindo. A gente que está sendo tocada, a gente está sendo salva. A frustração de muitos pode nos contaminar, mas o milagre na vida de alguns serve de alento, de saber que Jesus continua o mesmo. Alguns estão sendo curados, alguns estão sendo salvos, alguns estão sendo libertos. A obra do Senhor continua. E eu quero que isso sirva de alento para o seu coração. Vou repetir aqui: o primeiro agente da esperança é vontade de viver. E o segundo agente de esperança é a conquista dos outros. O terceiro agente de esperança é a graça comum. O versículo 4 diz: o primeiro é qualquer um. O primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Não interessava nome, sobrenome, se homem, se mulher, pobre, rico, de onde vinha, quem era, se crente, incrédulo, qualquer um. Isso é maravilhoso, não é? Ou seja, a graça de Deus está aí estendida para todos nós, né? Então, tem possibilidade para mim também. Tem possibilidade para você, para sua casa, para o seu casamento, para sua filha, para o seu filho, para o seu neto. Tem possibilidade para o Brasil. É possível, meus irmãos. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. É possível. Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo. Há possibilidade para aquela família. Há possibilidade para o meu ministério, para o seu ministério.
para qualquer um, porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí vamos terminar o seguinte. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A nossa esperança, gente, pode virar história, porque Jesus sabe quem nós somos. Jesus conhece a dor de tantas famílias. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a dor do Brasil. Jesus se solidariza com a agonia das famílias, das pessoas que estão internadas nas UTIs. A doença, essa doença importa para Jesus. A desgraça de muitos lhe diz respeito. As adolescentes grávidas são importantes para Jesus. Os adolescentes sem esperança têm a ver com o Senhor. A sua dor é importante para Jesus. A sua noite mal dormida, as suas perguntas sem respostas, tudo isso importa para Deus. A esperança pode virar uma história quando fundamentada na palavra de Jesus. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus coloca um ponto final naquela história de dor e ordena que o paralítico comece uma outra história, uma história cheia de esperança. Jesus está aqui conosco hoje e diz o mesmo a todo aquele, a qualquer um aflito, doente, cansado, desesperançoso, com medo. Jesus diz para você hoje: ponha-se a andar. Ponha-se a andar. Interessante que quando os judeus chegaram, os fariseus chegaram, eles não se impressionaram com a cura, eles se impressionaram com a cama que o camarada estava carregando. Eu não quero ser desse tipo de gente que olha para a cama que está sendo carregada, porque eu quero olhar para o milagre. Eu olho para o milagre. Jesus está aqui e diz para você e para mim: ponha-se a andar. Não importa se o dia é bom ou não para isso. Pode ser até dia proibido, né? Ou mais, um sábado, ou domingo, ou uma segunda, ou uma terça-feira de desesperança. Põe-se a andar a si mesmo. Troque seu fardo pesado de desesperança pelo fardo leve da fé, da vontade de viver para a glória de Deus. Porque a esperança pode virar uma linda história para a glória do Senhor. Eu nunca imaginei que ia me emocionar pregando na internet, né? Mas essa palavra toca muito o meu coração. Toca o meu coração porque eu vejo que o Senhor é o mesmo. E me encantam essas histórias de Jesus, esses encontros que Jesus teve com pessoas. E eu queria que nós orássemos agora. Se a gente estivesse junto e pudesse abraçar, né? Eu queria abraçar os irmãos que, como eu, assim, anda entre altos e baixos, né? Talvez o dia hoje não é um dia muito legal, né? Talvez seja até um dia proibido, né? Mas põe-se a andar. Vamos orar. Não sei como é que você passou a noite, como é que tem sido suas últimas semanas, mas eu quero orar. Quero orar por mim, quero orar por você. Vamos ter esse minuto de oração. Leva a sua desesperança para o Senhor. É Ele que está aqui hoje perguntando: você quer ser curado? Qual que é a sua dor aí? Qual que é o seu problema? Vamos orar por milagres. Vamos orar por milagres. Deixa eu
contar uma experiência pessoal bem rapidinho e a gente vai terminar. A minha filha do meio estudou na universidade particular. E se você já teve uma filha que estudou na universidade particular, você sabe como é que o negócio é caro, né? Naquela época, ainda existiam os carnês. Lembra dos carnês que tinham os boletos? Eu tinha 2 boletos atrasados. E eu fui pregar numa igreja, numa grande capital, e eu não falei nada com o pastor sobre minha situação particular, ele nem me conhecia direito. E eu cheguei lá e depois que terminou o trabalho, ele se assentou assim comigo, eu já ia voltando, e ele falou assim, você está com um problema, não está? Aí eu falei com ele, bom, não sei, acho que sim, né? Ele falou, por que você não fala comigo do seu problema? E eu pensei, como é que eu vou falar com ele? Ele nem me conhece. Mas fiquei calado tudo. Ele falou, você fala comigo quando você tiver um problema. Enquanto isso, ele assinou um cheque, pegou o cheque e colocou no meu bolso. Eu saí, era o valor de 2 mensalidades atrasadas da faculdade da minha filha. E eu fiquei pensando, por que esse cara quer que eu fale com ele? Não conheço ele, não tenho intimidade com ele. 5 anos depois, eu tive a notícia que ele havia falecido. E na hora que eu recebi o telefonema, eu falei, Senhor, era o Senhor que estava falando comigo. Eu levei 5 anos para entender que era o Senhor que estava falando comigo naquele dia. Quando o Senhor falou assim, por que você não fala comigo? Você está com problema? Fala comigo. E eu queria falar com você hoje. Está com problema? Fala com Jesus. Ele é seu amigo. Ele é meu amigo. Vamos falar com ele agora? Feche seus olhos aí, vamos. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é nosso amigo. Que nós podemos levar para o Senhor toda a nossa ansiedade, nossa desesperança, nossa falta de fé. Nós podemos levar para o Senhor as nossas perguntas não respondidas. Nós podemos levar para o Senhor as nossas noites mal dormidas, a nossa desesperança, os nossos medos. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, por favor, nos ajude na nossa falta de fé. Me ajude, Senhor, na minha falta de fé, na minha incredulidade. Eu faço minhas as palavras daquele pai desesperado. Aquele pai desesperado que diz para o Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, e ajuda meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa reunião. Deus, eu quero agradecer o Senhor por tantas oportunidades, ó Deus, que eu tive na minha caminhada, de participar de eventos tão maravilhosos. Eu quero te agradecer pelo que representou, Deus, os eventos, os congressos da Vinde, na década de 80, de 90, Senhor. Como fizeram bem para minha alma, Pai. Como abençoou pessoas, como vidas foram transformadas. E quero te agradecer, ó Deus, e te dar graças pela vida de todos aqueles que trabalharam naqueles congressos, que foram preletores. Em especial, Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Caio Fábio, pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor, ó Deus, dê uma bênção especial para ele nesse dia, que ele se sinta, ó Deus, abençoado, renovado na sua fé, na sua esperança, Pai. Deus, muito obrigado por esses irmãos, obrigado pelo pastor Mário, que tomou essa iniciativa. Eu peço a Deus que essa palavra gere em nós esperança para a glória do teu nome, Senhor. Que saiamos dos nossos lugares aí onde estamos, cheios e renovados da fé e da esperança, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, está com você aí, Mário. Glória a Deus, Marcelo. Glória a Deus. Bem, primeiro, regaçou todo mundo. Eu conheço o Marcelo há alguns bons anos também e a minha expectativa sempre é de coração e simplicidade. Ele,
o Marcelo está falando que não se imaginava chorando online, mas eu não me lembro de muitas palavras do Marcelo sem chorar, que ele põe muita alma no negócio. Então, maravilhoso, Marcelo. Nós, pastores, todo mundo que está aqui praticamente somos aí, 85 pessoas nesse momento, pastores, líderes e alguns ministérios fora do Brasil e com experiências diferentes, mas todos nesse mesmo tanque, nessa mesma situação e precisando voltar aos básicos, né? Eu tenho recebido muito isso de Deus nesses últimos dias, de voltar aos básicos, né? De fazer valer aquilo que a gente ensina para todo mundo, né? Na nossa vida. Então, obrigado demais. Eu gosto quando as perguntas são feitas aqui pelo chat. Eu vi uma aqui até agora. Eu vou perguntar uma primeira, Marcelo. Na verdade, vou fazer duas perguntas que eu já tinha anotado para te fazer aqui. Uma eu já tinha anotado antes de hoje, né? Queria saber, nesse momento Covid aí global, eu acabei de fazer um desafio aí referente ao nosso projeto, né? Mas eu sei que você está muito linkado à MPC Global e os relatórios que você deve receber. A gente tem amigos em comum, o diretor da MPC na África, né? E tal. Como é que está sendo esse momento para os nossos irmãos ao redor do mundo aí na MPC? Essa é uma pergunta que eu já ia te fazer, né? E a segunda, que não tem muito a ver, mas aí você já emenda, num dos seus pontos aqui, me tocou demais sobre a conquista dos outros como sendo um agente de esperança, né? Enquanto uns se frustram, outros conseguem ver que alguém sempre é curado. Achei isso sensacional, porque uma terceira opção muito comum na cultura evangélica brasileira, infelizmente, eu sei que os irmãos não vão me interpretar mal, mas é da gente competir, né? A gente vê de forma invejosa o milagre na vida do outro, o crescimento da igreja do lado, né? A gente vê essas coisas, achar justificativa, não, ele não está mais pregando a Bíblia, por isso que ele cresceu, e a gente não conseguir ver isso como um agente inspirador, não, se está acontecendo lá, vai acontecer aqui também, porque a água vai se mover, né? Em algum momento alguém sempre é curado, sempre sai alguém curado, como você enfatizou, né? Então, assim, a segunda pergunta seria como manter essa visão positiva do milagre alheio, ao invés de se permitir corroer pela competitividade no ministério, né? Ao longo de todos esses anos do teu ministério, como que você fez? Você viu muita gente dar certo em momentos que você não estava dando muito certo. Isso acontece comigo também. Como que a gente consegue manter essa visão de se inspirar ao invés de invejar, né? Então, são minhas duas perguntas aí. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço especial para três guerreiros que estão aí, o Max, o Igor e o John, que são da MPC, o Max lá de São Luís do Maranhão, o John também e o Igor, mais conhecido como Barba, lá de Brasília. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Segundo sobre a pergunta a respeito da MPC, a MPC ela tomou uma decisão muito legal, Mário. A MPC tomou a decisão seguinte, que nenhum dos nossos obreiros ia ter falta nesse momento. Então, ela está se esforçando, ela voltou os olhos para dentro dela mesma para suprir as necessidades dos obreiros, tanto a nível mundial como aqui no Brasil também. A nossa prioridade é cuidar para que os obreiros, nesse momento de crise, porque parceiros deixam de contribuir, muita coisa, né, acontecendo, para que nada faltasse para os obreiros, nem comida, nem que fosse preciso. Então, a MPC está fazendo isso, né? Uma situação muito grave, porque, por exemplo, eu também participo da ABRAC, que é a Associação Brasileira de Retiros e Acampamentos Cristãos, e nós somos filiados da Christian Camp International, que é a Associação Internacional de Acampamentos, né? Os irmãos, eu sei que muitos estão preocupados com muitas coisas nas organizações, na situação dos acampamentos também é uma situação grave, né?
Porque você imagina, se as empresas que possuem certa condição estão falindo, você imagina os acampamentos. Então, isso é uma situação muito séria, que a gente tem que orar e ver o que a gente pode fazer para ajudar. Mas a MPC, graças a Deus, ela tem um lema, né? Ao compasso dos tempos ancorados na rocha. Então, a MPC está desenvolvendo um ministério todo na internet, com muita coisa mesmo para alcançar a juventude. A gente não parou, olhando para dentro de nós, mas também fazendo o trabalho de internet com estudantes. Então, a gente está muito ativo. Eu tenho trabalhado mais do que antes até, de tanta coisa que tem aí na internet. E sobre a questão dessa competitividade, boa pergunta. Desde sempre eu aprendi uma coisa, Mário, que é o seguinte. Talvez esse exemplo até não pegue bem aí não, por causa do contexto político, mas esquece esse exemplo, tá? Porque eu vou falar o seguinte. Nós podemos servir em quartéis diferentes, mas o comandante é o mesmo. Nós servimos a Jesus. Então, eu sempre pensei assim, isso facilita muito eu lidar com as coisas. Tem perdido para todo mundo. Entendeu? Então, não precisa ter concorrência. Tem perdido para a minha igreja, para a MPC, para mais, para todo mundo aí. Tem perdido para todo mundo evangelizar. Nós não temos que brigar por perdido, certo? Não tem que brigar. Esse perdido é meu, esse aqui é meu, eu vi primeiro. Não. Tem perdido para todo mundo e, infelizmente, muitos vão para a eternidade condenados, né? Então, é olhar o seguinte, nós estamos servindo ao mesmo Senhor. É Ele que manda, Ele que comanda, Ele é que faz. Então, o sucesso da Mais é o meu sucesso, porque o sucesso da MPC é o seu sucesso. Ou seja, nós estamos todos dentro dessa missão cujo comandante é o mesmo. Quando a gente lembra que Jesus é que manda, nós estamos a serviço do Senhor, pronto, não tem competitividade, porque competição é uma palavra que não reflete o caráter da nossa missão, né? Veja bem, o que nos une, gente? Vamos pensar. Teologia não nos une, denominação não nos une, né? O que nos une é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e a missão. A missão nos une, né? Porque maior do que as nossas diferenças de estilos, né, de jeito de ser, maior do que as nossas diferenças é a nossa missão, a nossa tarefa. Quando você pensa assim, aí você convive muito bem, porque o sucesso de um é o sucesso de todos, né? É aquela ilustração interessante do frescobol e do tênis, né, que a gente usa, inclusive, você deve conhecer. A gente não pode julgar. O frescobol e o tênis, eles têm várias semelhanças. 2 raquetes, 2 jogadores, tá, uma bolinha. No tênis, você devolve a bolinha de tal forma que para matar o ponto, certo? No frescobol, não. No frescobol, se a bolinha cair, os dois perdem. Né? Não existe vencedor, existe perdedores. Se a bolinha cair, os dois vão perder. Então, nós vamos ficar ali devolvendo a bolinha da melhor forma possível, porque nós não estamos competindo uns com os outros. Eu não estou jogando tênis com qualquer um de nós aqui. Não estou jogando tênis contra você. Eu jogo frescobol, eu jogo de tal forma que a bolinha, porque nós dependemos um do outro. Eu tenho que devolver a bolinha para você da melhor forma possível, porque eu dependo de você e você depende de mim, e nós precisamos uns dos outros para cumprir essa missão. É isso. Você está mudo aí, você está mudo. Isso. Não voltou. Até na mesma linha aí, Marcelo, o seguinte, o Osias, ele foi a única pergunta aqui no chat, ele falou o seguinte, você que tem convivido todos esses anos com a igreja, com a MPC, até relembrou da geração de 79, como você vê a igreja hoje, quanto à mobilização para educar os jovens? O Descende, por exemplo, está sendo recebido pelas igrejas. Vou pedir para o pessoal aí mutar os microfones. A pergunta foi essa, Marcelo, até referente aí ao Descende. Sim. Muito bom. Então, vamos lá. O vento está soprando, meus irmãos. O vento sopra onde quer, né? Não sei se vocês sabem, mas
a própria MPC ela foi, ou ela continua sendo, uma instituição que recebe... Bom, eu não sei se todo mundo entende como funciona o Descende. Na verdade, o Descende é uma grande mobilização de jovens num dia, certo? E eles oferecem oportunidade para ele se envolver em 4... se ele quer se envolver com evangelização nas escolas, se ele quer evangelização transcultural, tá, beleza. Se eles falar assim, existe um aplicativo, eu quero me envolver com o trabalho nas escolas. Então, ele tem 4 opções, e uma delas é a MPC. Aí nós o recebemos e o encaminhamos e o treinamos para ele evangelizar nas escolas. Olha, eu não vou entrar no mérito do que aconteceu durante o Descende, quem esteve lá pregando. Eu vou pensar o seguinte, que muitos foram abençoados e só na MPC nós já recebemos mais de, deixa eu ver o número atual, eu acredito que em torno de uns 700 jovens que disseram sim, nós queremos evangelizar nas escolas. E esses jovens estão sendo treinados. Então, o vento do Espírito Santo sopra, né? Porque eu sei que o Descende trouxe muitos questionamentos sobre como é que foi e tal, mas eu queria só ver esse outro lado. A MPC já recebeu cerca de 700 jovens em várias cidades, né, do Brasil, dizendo sim, eu quero evangelizar nas escolas. E esses jovens estão sendo treinados para serem missionários nas suas escolas. Porque vocês vão convir comigo, gente, que o estudante cristão é a mão de obra missionária mais barata que existe. Porque quando a gente fala na escola, e a gente podia um dia, Mário, reunir só para falar sobre isso, o que hoje está acontecendo nas escolas do Brasil, gente, é absolutamente inacreditável. Eu falo com os meus amigos na Europa, diretor da MPC nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, eles não acreditam que aqui nós ainda temos portas abertas para as escolas. E eu estou dizendo que a MPC trabalha em escolas públicas. Hoje nós estamos em mais de 150 cidades trabalhando em escolas públicas. As pessoas estão nos convidando, falando, por favor, venha, nos ajude. As portas não estão abertas, elas estão escancaradas. E a igreja ainda não acordou para isso, que a escola é um tremendo campo missionário. Você é papai e mamãe, você aí, é vovô, tio, titia. Quanto tempo seu filho, seu neto, seu sobrinho passa indo para a escola, voltando da escola, na escola, fazendo trabalho para a escola? Você vê agora, mais do que nunca, porque os filhos estão dentro de casa, entendeu? Veja aí, né? Veja quanto tempo que é que eles passam ouvidos na escola. E a escola está aí, aberta, né? Claro que aqui ou ali a gente sempre encontra uma resistência, mas, gente, as portas ainda estão abertas. Elas vão se fechar, mas nós temos que aproveitar isso, entendeu? E no caso específico do Descende, nós recebemos uma leva muito grande. Estamos recebendo até hoje jovens interessados em dizer sim, eu quero ser treinado, eu quero ir para as escolas. A gente não pode... contra fatos não há argumentos, são jovens sérios. Claro, no meio dessa multidão de jovens que lotaram os estádios aí, teve jovem oba-oba? Teve jovem crente? Teve jovem convencido e não convertido? Teve. Mas alguns, gente, há um milagre aí, alguns foram tocados e alguns estão levando Deus a sério. Bênção pura, Marcelo, que coisa top. Eu te digo 2 coisas sobre isso, uma tréplica aí. Primeiro que, se você me desse um relatório aqui de que um cara saiu do Descende para ir fazer curso na MPC sobre a evangelização de jovens nas escolas, para mim teria compensado tudo que foi feito em todos os âmbitos, entendeu? Então, é a minha opinião, né? Mas é muita estrutura, é muito gasto. Rapaz, glória a Deus, né? Então, eu nem sabia do engajamento da MPC, mas acho fenomenal. Segunda coisa é o seguinte, eu estou no mesmo barco, para ser bem honesto com você, assim, fui convidado para pregar no Descende do Aliança Arena. Não preguei porque a nossa organização nos Estados Unidos achou melhor eu não colocar minha cara no estádio por causa dos países que eu entro, né, por proteção, por causa do trabalho com a igreja perseguida. Aí levamos um obreiro nosso que ficou preso com o Estado Islâmico na mesma cela, mas esse cara já não pode entrar em lugar nenhum, então ele virou porta-voz da Voz dos Mártires, né?
E então ele fala no Congresso americano, fala na CNN, aí ele falou no Descende, e eu fiquei nos bastidores lá, nem traduzi, eu traduzi ele. Mas assim, a gente viu toda a movimentação e, rapaz, a cena mais linda foi eu saí atrás do Jeremias no meio da multidão lá, e Jeremias orando, agradecendo a Deus, porque essa geração foi mais peituda que a dele. Nunca a minha geração ia ter coragem de fazer uma maluquice dessa aqui, Senhor. Jeremias Pereira. Nunca, jamais. Glória a Deus pela vida do Theo Hayashi, esses malucos tudo. Ele daquele jeitão dele lá, glorificando, porque, de fato... e olha que a geração dele fez muita coisa para a gente doida, né, Marcelo? Para mim é começar Desperta Débora. Vocês dois fumaram uma coisa estragada, fazer um movimento desse. Loucura, completamente insano, assim, já transgride todos os limites aí do normal, né? E um homem desse gritando lá e orando acerca do privilégio de ver o que essa geração está fazendo. A gente não concorda com todos os nomes, com todo o frisson. Tem um monte de coisa que você vai pontuar, você vai questionar, mas no fim, Deus é glorificado, né, cara? Então, Isso. Que bom. Inclusive, assim, nós não tivemos nenhuma ingerência ou participação na formulação do programa e tudo mais. Nós somos uma dessas missões que foram convidadas para poder... Tem outras organizações. Estou dizendo, Mário, só nós recebemos esse tanto de jovens. Imagina as outras organizações. Tem outras organizações sérias, bacanas, legais, entendeu? E sem contar a evangelização de universitário. Nós estamos falando de escola secundária. Nem falamos da universidade. Então, assim, nós somos convidados e falamos, sim, vamos, nós queremos isso, mobilizar os jovens. Não, glória a Deus. Eu estou muito, muito satisfeito aí com a sua visão sobre todas essas coisas, Marcelo, e não esperava diferente. Tenho certeza que os outros pastores aqui foram muitíssimo abençoados. Vou honrar o horário, são 10 horas, 10:01. Marcelão, Deus te abençoe, cara. Se você puder me deixar aqui, mesmo que você me mande depois, ou e-mail, ou site, alguma forma do pessoal saber mais na prática sobre esse projeto das escolas. Sim. Esse grupo de pastores aqui é uma lista de transmissão, não é nem um grupo no WhatsApp, mas é uma lista de transmissão que eu passo a mensagem e vai para todo mundo. Então, eu consigo. O que você me passar, eu repasso, entendeu? Tá. Pode me passar aí, que vai ser, de fato, é um assunto, como é que fala? Subvalorizado entre nós em termos de possibilidade de evangelização. Para mim, você e sempre será uma referência nessa área. Eu acho que o que eles receberem vai ajudar muito seus ministérios. Eu vou mandar para o seu e-mail, pode deixar. Beleza, estou esperando. Tá? Querido, mando para o seu e-mail. Vamos concluir. Muito grato ao Marcelo pelo que Deus fez. Que palavra me levou e trouxe várias vezes aqui. Estou muito, mas muito feliz com o resultado. Tá? Vou pedir ao pastor, ao bispo Laerte, liga o seu áudio aí, varão, e faz uma oração para entregar ao Senhor esse momento, por favor. Faz consagra ao Senhor o nosso dia, nossos ministérios. Vou te pedir essa bênção aí, meu pastor, tá bom? Amém, amém, pastor Mário. Acabei de mandar uma mensagem lá no geral, agradecendo pelo privilégio de poder estar aqui em uma semana abençoada para todos nós. Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque em Ti está a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, pela vida do pastor Marcelo, pela iniciativa do pastor Mário. Meu Deus, que a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder recaia sobre nós. Visita cada um, renova a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque nós não dependemos de ninguém para mergulhar nas águas. Nós temos a Ti, Senhor. Leva-nos então, ó Deus, a tomarmos hoje uma atitude proativa, a nos levantarmos, tomarmos o nosso leito, o nosso fardo de desesperança, de incredulidade, que muitas vezes quer nos prender, e começarmos uma nova caminhada, um novo tempo, para manifestarmos a Tua glória e a Tua graça. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha, um beijão a todos aí. Pode tirar o
o mudo aí para saudar a galera, mas muito obrigado, boa semana. Obrigado, Mário. Deus abençoe vocês. Obrigado todo mundo. Silvia, um abraço. Pastor Eliel, muito obrigado. Laerte, Johnny, Max, Marcelão. Davi Montenegro. Como é que tá, Marcelo, Davi? Saudade. Bom demais. Tanta gente legal aí, ó. Max. Eu também, um abraço. Max. Lindo. Abraço. Obrigado, Zias. Bárbara. Obrigado, Zias. Abraço, chefe. Você me inspira, bicho. Lindo.